Olá pessoal, com mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo aqui é em relação ao resultado preliminar do concurso do Conselho Regional de Psicologia, que foi feito pela banca, né, do Instituto Quadrix. Então, lembrando, né, o concurso aqui, ele foi composto por quê? Disponibilizou dois cargos. Os cargos de nível médio e nível superior. Para o nível médio foi apenas do assistente administrativo e o superior foi para analista psicólogo. E aí, com lotações em duas cidades, Belém e Macapá. Sendo que as vagas foram vagas efetivas e cadastro reserva. E aí as vagas foram apenas de uma e com relação ao cadastro reserva de 14. Isso aqui eu estou falando com relação à ampla concorrência. Mas no total a gente observa aqui que foram 20 vagas no final, para cada cargo, né? Lembrando mais uma vez, de assistente administrativo e analista psicólogo. Então, com isso, eu considero que essa prova ela foi complicada porque eu não tenho muita experiência boa com relação a quadrix. Primeiro porque eu não li o edital e aí eu me lasquei nessa prova aqui. Porque esse tipo de prova aqui era aquela certo e errado, né? E se tu errar, tu anula aquela questão que tu acertou. E na época que eu fiz, anulava, descontava meio ponto. Só que agora eu estava olhando no edital, ela anula um ponto. Então, ou seja, vai a questão inteira, né? E além dessa prova de 120 questões, houve a redação. Então, olha só, trouxe até aqui também a composição das provas. E isso tanto para a média quanto para a superior. Olha só que diz aqui para todos os cargos. Então, houve essa prova objetiva, que olha só, totalizou 120 questões. E aí, os pontos dela, o peso de cada questão foi o mesmo, então não teve muita diferença. E aí, teve a prova discursiva, que eu vi o tema da prova discursiva para assistente administrativo, acho que bem leve, assim, com relação à pandemia, alguma coisa assim. Alguma coisa mental, problema mental, alguma coisa assim em relação à pandemia. Caso você tenha feito essa prova, comente aí se você gostou do tema, se você teve dificuldade, essas coisas. E aí, essa prova, ela valia, olha só, 10 pontos. Então, eu não gosto muito da Quadrix, assim, ela como é a da Sebrasp, né? Que ela faz também isso. Ela tem concursos que ela é desse jeito, né? Se acertar um ponto, se errar, desconta o ponto, se deixar em branco, não acontece nada. Então, essa daqui foi a prova daqui, do Conselho Regional. E aí, essa prova ela foi realizada no mesmo dia da UFPA. Eu fiz a inscrição para cá, só que eu não me atentei com a data que coincidia, né? Acho que dava até para fazer, porque eu acho que da UFPA eu fiz de manhã e esse daqui, olha só, a realização foi do turno da tarde. Mas enfim, aí teve a prova, em seguida a publicação do gabarito preliminar, depois a publicação do gabarito definitivo. Eu percebi que teve anulação apenas de duas questões, uma coisa assim. Foi bem pouquinho. E aí teve a publicação do resultado preliminar, né? Que a gente vai discutir um pouco aqui. Só que eu achei interessante daqui da banca, porque eles organizaram melhor assim, o resultado preliminar do que a da UFPA, que lá foi uma maior doideira. Tem lá eliminado por falta, tem aprovado por falta, insuficiente por ponto básico, específico, tá tudo misturado. E aqui, além das cotas lá também, que a gente não sabe, né? Então, aqui, olha só, eles colocaram essas notas preliminares de acordo com as cotas e com os cargos. E como era dois cargos e para lotações de cidades diferentes, ele também fez essa organização. Então, para PCD, PCD foi isso daqui que eu encontrei lá no comunicado, no resultado deles. Para assistente administrativo, PCD Belém, foi apenas um, olha só, com a nota de 42. Assistente administrativo, para Macapá já foi o dobro, né? Belém foi um e agora Macapá foi dois. Que olha só, a nota aqui foi de 49 e 38. 49 foi bem maior do que esse daqui em Belém. Em seguida, houve do ensino superior com o analista psicólogo, Belém, foi o quê? 61 e 40. Enquanto que para Macapá não houve nenhum candidato lá com o nome lá
aprovado entre aspas, né? Porque é um resultado preliminar. Isso aqui é para PCD. E aí a gente já começa a observar, por exemplo, a diferença. Por exemplo, quem é da ampla concorrência percebe que qualquer pontinho assim, aqui depois dessa vírgula aqui, faz uma diferença. Mas olha só a diferença desse aqui, por exemplo, para assistente administrativo. Foi classificado com 49 e o outro com 38. Então, quem sabe fazer matemática percebe a grande diferença aí, para quem tem experiência em concurso, essas coisas. Aí a mesma coisa na lista aqui, olha só. Foi 61 e depois foi 40. Olha só, pessoal. Então, assim, isso daqui foi com relação ao pessoal da cota, né? Eu acredito que ainda haverá a comprovação, né? Pelo menos daqui, dessa outra cota aqui, que autodeclararam negros. Eu acho que tem uma banca, tudinho, que vai avaliar isso. Então, olha só, para esse outro tipo de cota, para assistente administrativo foram classificados 5 pessoas. Então, olha só as notas aqui, bora ver. 56, 56, 56, os 3 primeiros iguais. Mas depois vem diminuindo, 52 e 40. Mas mesmo assim, olha a diferença do primeiro para o último colocado. 56 e 40, ou seja, 16 pontos, né? É grande essa diferença, na minha opinião, né? Caso você discorde, você comente aí, por gentileza. Mas aí eu calculei a média dos candidatos aqui foi de 52 pontos. Isso aqui para assistente administrativa aqui em Belém. Então, quando a gente vai lá para Macapá, do pessoal, então olha só como é que já mudou, né? Por exemplo, aqui o primeiro foi de 56 a 40. Aí olha só aqui, foi 78 o primeiro lugar. Então, 78, 60, 57, 56, 50 e por último, 40. Mas com média de 56. Se a gente consegue observar, né, as diferenças entre as cotas que a gente está vendo aqui para mesmo cargo para o mesmo cargo, né? Cargo administrativo. Então, por exemplo, a média aqui para Belém foi de 52 e já para Macapá foi de 56. Fora, né, que aqui foram apenas 5 colocados, classificados, né? E aqui já foram 6. Tudo isso para cota PPP. Então, para analisar o para superior, né, que foi apenas analista psicólogo Belém e Macapá. Então, olha só, Belém teve a nota de 73, 50, 38. Já pensou? 38, 37. Já pensou? Isso aqui é... Então, olha só a diferença, né? Mas olha aí a média, foi de 48. Isso aí é para superior, né? Então, olha só, isso aqui é aquela história, né? Como eu percebo nos vídeos que eu vou fazendo, né? Os cargos de nível superior, eles estão sendo, assim, entre aspas, menos concorridos do que dos nível médio, né? E aí, ainda com o auxílio dessas cotas, é o que ajuda também o candidato, né? A chegar a ser colocado aqui de acordo com os critérios do edital. Então, olha só, a gente consegue ver mais uma vez a diferença. Então, olhando para analista psicólogo em Macapá, olha só, foi de 70 pontos, aí 62, 58, 51, 41, 40 e 38. Então, de 70 a 38. Então, aqui foram 7 colocados aqui, né? 7ª colocação. Com média de 51, mas a média, o máximo foi 70. Isso ainda continuando tudo para cota PPP. E aí, bora para a guerra, né? Que a guerra que eu digo é da ampla concorrência, onde aqui os teus décimos valem a sua vida. Então, olha lá, foi uma galera, uma lista. Aí eu não consegui colocar os classificados e tudo, mas aqui eu consegui, assim, calcular a média do pessoal, a máxima e a mínima. Então, olha só, para Belém assistente administrativo. Então, olha lá, foram 22 classificados, onde esses 22 classificados, eles atingiram a nota máxima de 74 e a mínima de 32. Enquanto lá na UFPA eu vi que a mínima foi 50 para aprovado, né? Foi 50. Então, aprovado 50 e máximo 98 na UFPA. Então, por mais que as provas tenham sido diferentes, esse negócio de certo e errado, redação, essas coisas, mas eu só estou comparando com relação a essa aqui das notas, tá? Então, a nota média aqui foi de 49,27.
Ele foi bem assim. Mas aqui a máxima foi bem discrepante, assim, a diferença. Isso aqui é para Belém, né? Belém, Pará. E aí, quando a gente vai para Macapá, eu nem não conheço Macapá. Mas bora lá, para Macapá. Para Macapá foram o quê? 33, olha só, foi 11 a mais do que Belém, né? Por quê, né? Qual é essa... Qual é o preconceito, como dizem? Então, lá a média do pessoal foi o quê? 55. 55, onde a nota máxima foi 80. Olha só, aqui em Macapá foi 80, em Belém foi 74. A nota mínima em Macapá foi 44. E a nota mínima aqui em Belém foi 32. Então a gente começa a perceber as diferenças. Além de cota não, né? O mesmo grupo aqui da ampla concorrência, mas para locais diferentes, mas o mesmo cargo. Então, Belém e Macapá. E aí, quando a gente vai para o analista, para o cargo de superior, a gente vê a mesma coisa. Então, olha só. A diferença é que houve mais classificados, né? Porque, olha só. Aqui foi 22, 33, né? Ah, não, minto, foi menor. Então, aqui, de nível superior, foi 29 e 28. Aí, bora ver qual foi a maior média aqui. Foi para Belém. Belém mais uma vez, né? Belém não, desculpa. Aqui, Macapá foi para assistente administrativo a maior média. E aí, para Belém, já foi o contrário, isso mesmo, que analista psicólogo para o nível superior foi maior. Então, foi isso. Então, a nota máxima aqui foi de 78 e olha só a nota mínima, 34. É muita diferença, não é? Então, Macapá, bora lá para Macapá. Macapá, a nota média foi de 48 e a máxima, 75. Olha só, queria chegar próximo de Belém. E a nota mínima foi menor, olha só, 34 e essa daqui de Macapá foi 30. Só que o número de classificados foi um a menos, né? Que foi esse 28. Isso tudo aqui para ampla concorrência. E aí, galera, como nesse resultado preliminar saiu não só os classificados, entre aspas, saiu também os que faltaram e os não habilitados, ou seja, aqueles que não atingiram a pontuação necessária. E aí, olha só que eu chamei a atenção, coloquei aqui em vermelho, né? E, por exemplo, em Belém foi o que teve mais gente que não conseguiu atingir esses pontos. E foi tanto para assistente administrativo quanto para analista psicólogo. Que olha só, para assistente administrativo foram 41 pessoas, 41 candidatos. Enquanto para analista psicólogo foram apenas 3. E aí, olhando aqui essas questões daqui, eu vi muita gente, por exemplo, que tirou nota negativa. Porque é aquilo, né? Quanto mais tu errar, é pior. Tanto que teve muitas notas lá negativas no final. Então, né, é ruim, por um lado, esse tipo de prova, porque atrapalha muito a gente. Faz a gente perder a oportunidade. E aí, com relação ao assistente administrativo de Macapá, apenas 2 não foram habilitados. E com relação a de nível superior, apenas 1. Mas a gente percebeu aqui que a galera lutou aqui para assistente administrativo e analista aqui em Belém. E aí, com isso, deixa eu ver aqui. Assim, aí isso aqui que eu não falei para vocês, né? Isso aqui é tudo considerando as cotas, né? PCD, PPP, PPP, PPP. Mas aí quando a gente vai para ampla concorrência, que é onde acontece a guerra mesmo, a luta, vamos dizer assim, Macapá é o que se destaca. Olha só, é engraçado, né? Você começa a prestar atenção nesses dados assim. Macapá é o que se destaca aqui na ampla concorrência. Então, olha só, foram 134 para assistente administrativo e 43 para superior, né? Macapá. Eles não conseguiram atingir a nota mínima para ampla concorrência. Enquanto, olha só, aqui para Belém, foram o quê? De 52 para assistente administrativo e 25 para superior. Então, é isso que a gente conseguiu observar aqui. Caso você ache interessante falar alguma coisa, também você pode comentar aí no vídeo à vontade. E aí, outra informação publicada também, né, nesse mesmo documento é com relação ao número de ausentes, né? Os que faltaram, foi 321. Então, lá na UFPA foi em torno de 4.000. Foi 4.000 que faltaram. E aqui foi de 321. E aí, no final, ele vem dizer que
Porque como é preliminar, né, então tem aquele período de recurso e tudo. E aí ele diz que o resultado definitivo provável, ou seja, pode mudar ou não, será o quê? Dia 25 de abril. Então já tá aí bem na porta. Então qualquer coisa eu vou informar aqui vocês. E vocês também têm a vantagem também de comentar aí no meu canal e me avisar, que aí eu corro atrás da informação e trago aqui para vocês. E aí, meus amigos, mais uma vez um momento reflexão. E aí, a gente consegue ver que vamos dizer, não sei nem como a palavra certa aqui, essa concorrência, né, utilizando cotas e ampla concorrência. E o quanto que a cota, dentro da cota, né, ela também tem uma concorrência alta lá, né? Mas assim, a gente vê que na ampla concorrência, mesmo assim, é décimos. É décimos mesmo. Por exemplo, de 15 décimos para 10 é uma coisa assim que faz perder mesmo o concurso e tudo. E aí, mais uma vez, com relação à concorrência de nível, cargos de nível médio e superior, a gente percebeu aqui, né, o quanto que o nível médio está mais concorrido que o superior. E aí, até com relação também aos locais onde for fazer, vocês perceberam, né? Por exemplo, em Belém teve um comportamento diferenciado para Macapá. Então, isso aí, ela até ajuda a gente, porque pode auxiliar a gente a pensar fazer concursos fora. Só que, claro, isso demanda dinheiro, tempo, essas coisas, né? Então, assim, a gente começa a ter essa visão sobre isso, de tentar concurso fora do estado. Caso você já tenha feito algum concurso fora aí, você comente aí para a gente saber. Então, com relação ao nível de prova também, porque é aquela questão de certo e errado. Errado anula o que tu acertou. Ou seja, levou tanto tempo para acertar aquela questão, né? Aí depois tu vem e erra, aí tu perde aquela questão que tu lutou tanto. É muita sacanagem. Então, no final, isso aqui é uma exigência alta mesmo, né? Então, tipo assim, é tipo ser braspe mesmo. Então, nessa, ou seja, não podemos errar. Como eu vivo falando, né? A gente não pode errar mesmo naquelas questões que são objetivas, que dá 5 alternativas ou 4. Imagina essa daqui, que a errada anula a tua certa. Então é sacanagem. Então, eu queria saber se você que está assistindo o vídeo, você fez a prova, você conhece alguém que fez a prova, o que que você achou da prova? Eu confesso que eu ainda não vi a prova, só a redação. Mas aí, se caso você fez, como é que foi a sua experiência? Você gostou? E aí, odiou a prova? E aí, conta aí, né? Então, eu também queria saber com relação a isso aqui. Você trocou o concurso da UFPA por esse? Porque eu, no meu caso, eu fiz a inscrição e ainda paguei os benditos R$ 50 pro da Quadrix. E eu não me toquei da data, né? Então, eu fiz da UFPA, ou seja, não passei nenhum, não passei nem na UFPA e nem nessa, não fui nem fazer da Quadrix, né? Enfim, comenta aí, pessoal, pra gente continuar aqui falando sobre os concursos e as nossas sofrências, né? Então é isso, pessoal, valeu!